Boa noite a todos, que a paz do amado Mestre Jesus nos abençoe nesta noite e que nós possamos levar esta paz em todos os lugares que formos e estivermos. A vida é a maior dádiva do Criador, você não acha? Começo este bate-papo fazendo a fala desse que ficou conhecido como o Gigante Deitado. Jerônimo Mendonça, conhecido como Gigante Deitado, nasceu no dia 1º de novembro de 1939 e veio a desencarnar no dia 26 de novembro do mesmo mês de 1989. Ele viveu 50 anos encarnado aqui na nossa terra. Contudo, Jerônimo passou mais de 30 anos de sua vida preso a um leito de dor. E achei interessante a fala da Sueli no início, na leitura do livro, porque fala Emmanuel dizendo para nós que naquele momento, até o próprio paralítico preso, um catre, ele ainda tem muitas coisas para fazer. E Jerônimo não foi uma pessoa que ficou parado. Ele, na verdade, nasceu saudável como todos nós. Saudável, um jovem, gostava de futebol, gostava das coisas como todo jovem gosta. Ele frequentava a igreja presbiteriana. E quando o pastor da igreja perguntou quem que gostaria de ser salvo, ele foi um dos primeiros a manifestar-se e foi batizado e seguia corretamente os preceitos da igreja presbiteriana. Até que um determinado dia, com o falecimento de sua avó materna, ele ficou muito triste com a perda da sua avó e foi conversar com o pastor a respeito. Ao que o pastor, naquele momento, explica para ele, ele foi perguntar qual seria o destino de sua avó. E o pastor disse a ele, olha, infelizmente ela não vai ter salvação, porque ela não era batizada na nossa igreja. Então, a alma dela vai ficar perdida. Ele ficou muito triste, muito preocupado com esse fato, porque a sua avó, embora não frequentasse nenhum templo religioso, ela era uma pessoa muito boa, fazia sempre um monte de coisas boas para várias pessoas da vizinhança, auxiliavam várias e diversas pessoas. E Jerônimo passou a ficar muito cabisbaixo, muito triste, até que um belo dia ele encontrou um senhor, dirigente de um centro espírita da cidade de Ituiutaba, Minas Gerais, onde ele nasceu. E ele perguntou, Jerônimo, o que está acontecendo com você que está tão triste, assim, tão cabisbaixo? Ao que ele disse, escoltou a situação para esse senhor, e aí ele falou, Jerônimo, não é assim que funciona. As nossas vidas, elas são recheadas de ações e reações, e não é exatamente pelo fato de você estar vinculado a uma determinada religião ou não que você vai ter a salvação ou não ter a salvação. E deu livros para o Jerônimo ler, sobretudo o Evangelho e o Livro dos Espíritos. E a partir daí ele começou a ser um verdadeiro trabalhador na seara espírita. Frequentava a mocidade espírita e, muito jovem, de um corpo esbelto, ele tinha o hábito de, quando chegava ao banheiro, na frente do espelho, fazendo uma saudação do Tarzan, ele se estufava o peito e dizia, Ê Tarzan! E essa situação só ele que sabia, até que um certo dia, frequentando uma palestra no centro espírita, lá da cidade de Ituiutaba, ele veio um palestrante de fora e no final da palestra houve uma manifestação mediúnica. E esse palestrante, que não conhecia ninguém ali naquela casa espírita, falou assim, eu vim aqui trazer uma mensagem para um tal de Tarzan. E a mensagem é o seguinte, agarra-se ao cipó da esperança, porque a selva do sofrimento
vai chegar à sua frente. E ele sabia que aquela mensagem era para ele, porque quem pensava em ser Tarzan, quem falava do Tarzan era ele. E realmente, a partir daí, começaram a vir os problemas. Ele começou a ter problemas decorrentes de uma artrite reumatoide. Passando do primeiro momento de uma bengala, da bengala para um par de muletas, do par de muletas para a cadeira de rodas, que a gente olha aqui e imagina quão difícil é estar dependente de uma cadeira de rodas, até que não bastasse apenas e tão somente a cadeira de rodas. A artrite reumatoide era uma doença que, no caso, não tinha cura, e ela ia atrofiando os músculos, os nervos dele, ao ponto dele ter que passar o tempo numa cama ortopédica. Uma cama ortopédica que foi feita e desenhada exatamente no formato do seu corpo. É um formato de quase de um S. Bom, não paravam por aí os problemas de Jerônimo. Decorrência dessa questão da artrite reumatoide, ele começou a ter problemas muito sérios nas vistas e acabou ficando cego de uma vista. E a vista começava, mesmo cego, ele acabou tendo muitas dores. E o médico que o examinou disse assim: Jerônimo, você é uma pessoa forte e eu tenho uma notícia muito difícil para te passar. Esta vista sua, infelizmente, esse olho que você tem, nós vamos ter que extirpá-lo. Então não bastasse aquele olho que ele já tinha ficado cego, tiveram que extrair os 2 olhos de Jerônimo. Passando por toda essa provação, por toda essa dificuldade, com dores atrozes, ele passava à base de medicamentos, medicamento chamado Exordil para o coração, ele tomava média de 12 medicamentos por dia. Tinha dores terríveis que precisava colocar um saco de areia de 30 quilos no peito para que ele pudesse conseguir suportar aquelas dores. Quando ele precisava também, necessitava constantemente de um ventilador, para que ele tinha muito calor, então o ventilador constantemente ligado. E não bastasse isso, ele dormia apenas e tão somente 2 horas por noite. E aí a gente pergunta, o que aconteceu, né? Uma situação dessa, que ele, passando por todas essas dificuldades, ele poderia ser uma pessoa que, num determinado momento, vivesse à custa da previdência social, à custa da misericórdia dos irmãos queridos. E não obstante, o que acontece? Um determinado dia, ele foi vítima de uma hemorragia muito grande. Uma hemorragia muito grande ao ponto dele, os médicos que atenderam em Ituiutaba falaram, ele não vai passar desta noite. Não tem mais o que fazer. Só que nessa época ele já era muito amigo de Chico Xavier. E os amigos que estavam do lado falaram assim, mas ele precisaria pelo menos se despedir do Chico. Eles são muito amigos. O médico falou, infelizmente, se for de Ituiutaba a Uberaba, que é mais ou menos 220, 250 quilômetros, ele vai morrer no caminho, não tem o que fazer, só se for de avião. E aí o que fizeram? Um amigo lá tinha um avião pequeno e levaram Jerônimo até Uberaba, de Ituiutaba a Uberaba, para se despedir do Chico. Na época ainda, o Chico participava da reunião da comunidade espírita cristã. Não era ainda do grupo espírita da prece. E quando chegou a Uberaba, o Chico estava fazendo aquela peregrinação que ele sempre fazia pela vizinhança, pelos bairros periféricos de Uberaba, onde ele levava, além do evangelho, ele levava o pão e levava sempre um troquinho para uma daquelas pessoas que estavam sempre necessitadas. As pessoas colocavam dinheiro no bolso do Chico, ele pegava com a outra mão e ia distribuindo o dinheiro que ele recebia. Então, naquele momento, Valdo Vieira ainda era espírita e frequentava a comunidade espírita cristã e viu que eles tinham chegado e deu um recado para ele. O Chico pediu para você aguardar que ele já está chegando. Ele ficou bem intrigado, mas como que o Chico saberia que ele estava ali, né? Aí ele lembrou da mediunidade do Chico. E quando o Chico se aproxima, chega depois dessa peregrinação, que ele chega até a comunidade espírita cristã, encontra o Jerônimo com o lençol que o cobria o corpo, todo vermelho.
E o Chico, muito calmamente, diz assim: olha só o nosso irmão Jerônimo, está parecendo uma rosa vermelha. Vamos cada um de nós aqui neste momento dar um beijo bem suave na sua testa, mas com muito cuidado para que essa rosa não despetale. E assim foi acontecendo. Cada um dos trabalhadores foram dando um beijo na testa. Que quando chegou a vez do Chico, o Chico colocou a mão na barriga de Jerônimo e deu um beijo na testa dele. Naquele momento, literalmente ele sentiu uma energia tão grande que a hemorragia de Jerônimo cessou. E aquele que ia para se despedir do Chico, despedir dos amigos, acabou fazendo ainda a palestra no final da reunião. Terminada a reunião, o Chico vai conversar com Jerônimo e diz o seguinte: sabe, Jerônimo, por que isso aconteceu com você? Porque você se colocou na posição de coitadinho. Por conta dessa questão, ai de mim, pobre de mim, com toda essa situação que você colocava pena de você, acabou passando por esse problema desta hemorragia. De agora em diante, meu amigo, comece a dar risada, comece a levar a palavra do Evangelho, comece a fazer a divulgação e com amor, com alegria, e pare de se colocar na posição de coitadinho. E assim o fez. Jerônimo, a partir de então, começou a fazer um trabalho de divulgação da doutrina, da mensagem do Evangelho, tudo aquilo que ele já tinha lido, e também quando não já mais tinha oportunidade de ler, por conta da cegueira, pessoas amigas faziam leituras para ele. E Jerônimo, com toda essa dificuldade, ele construiu 2 centros espíritas, uma gráfica espírita, uma creche intitulada Lar Espírita Pouso do Amanhecer em Tuiutaba, que funciona até hoje, que atende a mais de 250 crianças. Ele escreveu 6 livros, gravou 2 LPs e fez palestras pelos mais diversos cantos do Brasil, inclusive aqui em Araraquara. Por sinal, tivemos a grata satisfação de conhecer Jerônimo numa das idas que fomos a Uberaba nos anos de 1986. E o nosso grupo esteve lá, acabamos conhecendo o Jerônimo e criou-se um laço forte de amizade entre as pessoas aqui de Araraquara com o Jerônimo. Tanto que era hábito de Jerônimo vir a Araraquara sempre no seu aniversário, 1º de novembro, onde ele se hospedava na residência de amigos e fazia palestra pelos mais diversos centros espíritas da cidade e região. Aqui mesmo na nossa Sociedade Beneficente Obreiros do Bem, quando ainda era no salão superior, podem imaginar uma pessoa numa cama ortopédica que pesada subir aquelas escadarias. Aqueles que conheceram a nossa sede antiga sabem o quão difícil, né, os lances de escada para subir, e o pessoal subindo com a cama de Jerônimo com toda a dificuldade. E vejam que interessante situações por que ele passava. Ele passou por situações muito hilariantes. Certa vez, ainda quando ele enxergava, gostava muito de cinema, levaram o Jerônimo para assistir um filme. E era uma disputa para levar o Jerônimo para o cinema, porque aquele que levava o Jerônimo não pagava ingresso, então cada um queria sempre estar levando. E levaram e colocaram o Jerônimo numa posição bem próxima ali à parte de uma entrada ali do cinema. Num determinado momento, eis que uma moça chega e tropeça na cama do Jerônimo. E muito rispidamente ela fala: mas não é possível? Aonde eu vou, encontro esse aleijado. Eu vou no campo de futebol, encontro esse aleijado. Venho aqui no cinema, está aqui esse aleijado. Vou num velório, está aqui esse aleijado. O Jerônimo ficou meio sem jeito, né? E falou assim: nossa, o que eu vou responder? Aí nesse momento ele deu uma sacada e falou assim: também, minha filha, você não para em casa? E por ela achou graça disso e acabaram criando uma amizade muito forte entre eles. E ele fazia graça dos mais diversas situações. Nós temos aqui, eu trazer para vocês aqui, um livro da Jane Martins Vilela, que nós estamos fazendo um trabalho de divulgação deste livro,
O Gigante Deitado, a vida e obra de Jerônimo Mendonça, pela editora O Clarim. Aqueles que tiverem interesse, conhecer um pouquinho mais da vida de Jerônimo, é só entrar em contato com a editora O Clarim, que tem este livro também, né, O Gigante Deitado, como eu disse, e também os novos casos de Jerônimo Mendonça, já de autoria este outro do Nicola Fratari Neto, que conviveu também com Jerônimo, que tem casos hilariantes, como por exemplo, um deles que aconteceu, como eu estava dizendo, o Jerônimo era constantemente convidado para os velórios, quando algum conhecido, e Ituiutaba era uma cidade pequena, então cada amigo que vinha a falecer, lá era o Jerônimo convidado para acompanhar o enterro e também fazer a saudação e a prece no momento do sepultamento. Conta até um fato que num determinado momento os velórios não aconteciam às vezes nas casas das pessoas e depois seguiam o trajeto em direção ao cemitério. O morto à frente, né? E depois o pessoal carregando a cama do Jerônimo. Como eu falo para vocês, ele usava muito tempo assim, olha, um óculos escuro por conta dos seus olhos estavam, como dizia, tinham sido retirados, né? E desde que tinha um bêbado à porta de um bar e fala assim: nossa, é a primeira vez que eu vejo enterrar um defunto de óculos. E ele contava essas situações com muita propriedade, né? E num desses velórios que ele foi, num desses enterros, o que acontece? Ele, depois de fazer assim a prece e tudo mais, o Zito, que era um coveiro amigo dele, falou: Jerônimo, está muito sol aqui e a poeira aqui, porque o cemitério ainda era rudimentar, ainda de terra, eu vou pedir para o pessoal te colocar um pouco mais afastado, para que você possa não pegar poeira e tudo mais, né? E colocaram ele do lado. E terminou o sepultamento, o pessoal foi embora e esqueceram ele no cemitério. 10 da noite, o Zito, né, que era o coveiro, meu Deus, esquecemos o Jerônimo lá, e foi lá. Jerônimo, mil perdões, esquecemos você aqui, mas que coisa, como, né? Não tem problema não. E aproveitei que estava aqui sem fazer nada e comecei a orar pelo espírito de cada um desses daqui que estão enterrados aqui no nosso cemitério. Então ele fazia graças assim, de uma forma assim muito contumaz, e sobretudo com esses problemas que ele passava, ele era uma pessoa assim muito alegre. Terminava as palestras, ele cantava, declamava poesias. Então, por mais que tinha suas dores, se a gente conversava com ele, nós não víamos uma pessoa com todo grau de dificuldade. Ele sempre trazia uma palavra de consolo, de conforto a tantas e tantos corações que estavam aflitos. E vejam como isso é importante. Com toda essa dificuldade dele, e ainda sobrava tempo para consolar as pessoas. E a gente, né, com todos os nossos recursos materiais, temos a capacidade de ver, de ouvir, de falar, de caminhar. E vejam a situação tão difícil que conta certa vez também num plantão, intitulado até essa história, o plantão do Walter. As irmãs, Jerônimo era o 9º filho de 10 irmãos, né? E ele, depois que ele passou por esse problema, as irmãs se revezavam durante o dia para fazer os cuidados dele, porque eram cuidados constantes. Se ele quisesse tomar uma água, por exemplo, ele tinha que pedir para alguém, porque ele não tinha os movimentos da mão. Ele precisava às vezes ir ao banheiro, precisava pedir para alguém para colocar o equipamento ali para ele poder urinar. Então era um grau de dificuldade incrível. E nesse determinado dia fazia um sorteio para quem ia ficar com Jerônimo à noite. E o Walter, que era um amigo dele, num determinado momento, né, se ofereceu para participar desse rodízio dos plantões. O que acontece? Certa vez, então, na vez do Walter, chegou lá conversando muito alegremente. O Walter achou que ia para aquele plantão para descansar e dormir. Mas o que não foi verdade, porque o Jerônimo, como disse, dormia apenas então somente 2 horas por noite quando dormia.
E aí chegava um determinado momento: ô Walter, me traz um copo d'água. Lá veio o Walter todo gentil: Walter, agora eu preciso, enxuga aqui a minha testa que está suando, tal. O Walter lá, tranquilo. Chegou um determinado momento, o Jerônimo pedindo uma coisa, pedindo outra, e o Walter falou: agora eu preciso ir ao banheiro. Jerônimo, é aquele refrigerante que você tomou, eu não vou te dar mais refrigerante toda vez que vier aqui com você não, porque você não dá sossego. Eu estou achando que esse negócio de caridade que você prega tanto é só da boca para fora, porque qual a caridade que você está tendo aqui comigo, né? E eles davam risada em cima dessas situações tão hilariantes que acabavam acontecendo. E o que é uma coisa muito interessante também, é um fato que está no livro Novos Casos de Jerônimo Mendonça. O Jerônimo, num determinado momento, que ele era saudável, ativo, trabalhava, era um jovem, e o que acontece? A família muito pobre, muita dificuldade, dormia-se numa cama de colchão de palha. E o colchão de palha, não sei se vocês já viram, ele, conforme as pessoas vão usando, ele vai ficando amassado, então de tempos em tempos precisa colocar um pouco mais de palha, refofar ali e tudo mais. Certa noite o Jerônimo não conseguia dormir de jeito nenhum, e virava para um lado e virava para o outro, e aquele incômodo nas costas que nada conseguia resolver. Na manhã seguinte, quase indo assim, tendo que ir para o trabalho, ele levanta e vê o que tinha. Tinha 2 sabugos de milho dentro do colchão. Ele pega naquele momento, chama a sua mãe e fala, dá uma maior bronca na mãe, fala: mãe, onde já se viu 2 sabugos de milho no colchão? Eu não consegui pregar o sono a noite toda, fiquei acordado, esse negócio me incomodando, a hora que fui ver. E a mãe então, dócil, falou: meu filho, me desculpe, a minha vista já está cansada, a gente não enxerga com tanta facilidade, me desculpe, me perdoe. O Jerônimo quis nem saber, saiu e foi trabalhar. E ele trabalhava numa venda de secos e molhados. E nesse momento, o que acontece? Quando ele chega lá, aquilo, como a gente costuma dizer, caiu a ficha, começou a incomodar de tal forma que as pessoas pediam às vezes 1 quilo de açúcar, ele levava 1 quilo de arroz. Outro pedia milho, ele levava feijão. Ao que o patrão dele percebeu que estava uma coisa muito estranha, porque não era o hábito dele, falou assim: Jerônimo, o que está acontecendo com você? Aí naquele momento ele pega e explica exatamente o que tinha acontecido. Aí o patrão dele fala assim: Jerônimo, pegue a sua bicicleta e vai lá nesse exato momento se desculpar da sua mãe, porque senão você não vai conseguir trabalhar. E assim ele o fez. Quando ele chegou na sua casa, ele pediu desculpas para a mãe, e a mãe então: não, meu filho, não me ofendi de forma alguma, fique tranquila. Quer dizer, a mãe dele nem tinha se ofendido, E o Jerônimo, depois que veio a passar por esses problemas, ele comenta nessa história que ele gostaria, sim, de ter a possibilidade de ter novamente 2 sabugos de milho nas costas do que passar por essa provação tão difícil. E ele, que passou mais de 30 anos nessa cama ortopédica, percorrendo os mais diversos cantos do Brasil, e ele uma vez foi perguntado, um repórter perguntou para ele o que seria felicidade. E ele tinha pouco tempo para responder, tinha praticamente 1 minuto, porque já estava encerrando o programa. Ele fala assim: bom, para mim, que passei mais de 20 anos na época, deitado nessa cama, nessa única posição, felicidade para mim seria poder virar de lado. Então vejam como que é interessante, a possibilidade que nós temos de virar de lado, deitarmos de bruço, fazermos o que quisermos. E o que nós fazemos, na verdade, o que nós fazemos. A gente costuma dizer que uma prova dessa, a qual Jerônimo passou, não é para qualquer um, não. Tem que ser um espírito de muita elevação, já ter superado tantos e tantos reveses. Porque quando a gente vê, às vezes, uma pessoa que está passando por uma prova desse tipo, e a gente que tem 5 minutos de doutrina espírita, conhece um pouquinho da lei de ação e reação, da lei de causa e efeito, a gente já faz o julgamento rápido, essa pessoa está passando por uma prova desse tipo
porque certamente aprontou muito em outras vidas. É o julgamento que a gente faz. Só que eu vou falar uma coisa para vocês. Uma prova desse tipo não é para qualquer um. E nós então a gente chega e fala assim, bom, eu que estou tendo uma vida assim aparentemente normal, né, meio a meio, significa que eu já devo ter superado muitas e muitas provas. E eu vou falar uma triste revelação para todos nós, que nós não temos capacidade ainda para passar por uma prova dessa envergadura. Porque muitos de nós que levamos uma vida aparentemente normal, se tivéssemos para nós uma prova desse nível, certamente a gente sucumbiria. Então precisa ter muito discernimento. E um amigo até uma vez falou assim, né? Que quando Jerônimo chegou no departamento de reencarnação, quando ele chegou no plano espiritual, diz que ele chegou lá e falou assim, fecha a conta que eu vou acertar tudo de uma vez só. Mas não é para qualquer espírito, né? Não é para qualquer espírito uma prova dessa natureza. E a grande questão, ele não reclamava, ele sofreu com resignação, que a gente sempre costuma dizer, né? Sofrer todos nós sofremos, de uma forma ou de outra, sejam dores físicas, sejam dores morais, ou às vezes um processo obsessivo, que todos nós estamos sujeitos. Então a gente sofre, mas quantos de nós sofremos com resignação? Sofremos sem passar por uma lamentação, ai de mim. Ele passou lá atrás, mas depois ele compreendeu e seguiu em frente. E seguiu em frente fazendo um trabalho magnífico de divulgação, levando a mensagem do Evangelho a muitos e muitos corações. Recentemente nós fizemos a leitura aqui neste livro aqui, de uma mensagem intitulada Roberto Carlos. E o Jerônimo chegou a ter um relacionamento muito forte com o Roberto Carlos, com o cantor. E certa vez ele estava muito preocupado como conseguir dar cabo às obras do Lar Espírita Pouso do Amanhecer, que é a chamada creche, né? E ele sempre ia ao Uberaba e o Chico estava sempre orientando na construção desse trabalho. E em um determinado momento ele chegou lá para o Chico para trocar ideia, como falar, né? E o Chico chegou para ele e falou, olha, chegou a hora de você procurar pelo Roberto Carlos. Estou sabendo que ele está fazendo um show lá no Canecão, no Rio de Janeiro, e é o momento de você procurar por ele, porque eu sinto que vocês estão na mesma faixa vibratória. Aí ele ficou pensando, espera um pouquinho, como que nós vamos entrar no Canecão, no Rio de Janeiro, no show do Roberto Carlos? E eu insisti, o Chico falou, não, é o momento de vocês procurarem por ele. E feito isso, um grupo de 6 pessoas, né, com o Jerônimo, saíram de Ituiutaba e foram em direção ao Rio de Janeiro, até que chegou aquela perua Kombi, porque ele era transportado numa perua Kombi adaptada para colocar a cama dele, né? E chegou aquela Kombi no Canecão, em frente ao Canecão no Rio de Janeiro. Imaginem a cena, né? E aí, como que vamos fazer, né? Ficaram pensando, como é que nós vamos fazer para entrar num show que nós mal temos dinheiro para os sanduíches, quanto mais para pagar o ingresso e tudo mais. Eis que em um determinado momento ele ouve uma voz assim, Jerônimo, você por aqui? E ele, né, não enxergava, mas quem é você? Começou uma conversa assim, olha Jerônimo, de onde você me conhece? Fui muito ao Uberaba, te conheci umas vezes que eu fui ao Uberaba, que você estava lá no Chico. E aí o Jerônimo explicou para essa pessoa o que ele estava fazendo ali. E ele falou, só que eu não sei como que a gente vai fazer para entrar. Eu falei, problema resolvido, porque eu sou o gerente do Canecão e vocês vão entrar, é agora. E assim foi, entrou a caravana toda do Jerônimo e colocaram a cama do Jerônimo lá na frente do show. E no término, né, do espetáculo, o gerente chegou até o Roberto Carlos e chegou a conversar com ele, e o Roberto veio até essa caravana deles lá conversar, né? E aí o Jerônimo naquela aflição, como que eu vou fazer para explicar para ele, né, o que eu vim fazer aqui, né? Aí o Roberto Carlos, naquele seu jeito muito simples de ser,
usando a gíria da época, fala: e aí, bicho? Ele falou: bom, agora já estou tranquilo, porque já estou no meu zoológico. E aí explicou toda essa situação, tudo o que estava acontecendo em relação à orientação do Chico, a necessidade que eles tinham da creche. E o Roberto Carlos deu para eles um cheque na época de 1 milhão de cruzeiros, salvo engano, acho que foi em 1968, alguma coisa assim. Que esse cheque, nesse valor significativo, deu não só para terminarem as obras do Lar Espírita Pouso do Amanhecer, como também auxiliar várias diversas entidades espíritas assistenciais da cidade de Tuiutaba. E esse trabalho não parou por aí, porque era muito comum Roberto Carlos manter ligações com Jerônimo, inclusive há informações em um dos livros que aquela música Obrigado Senhor, A Montanha, desculpa, aquela música A Montanha de Roberto Carlos foi mais ou menos numa conversa que tiveram entre Jerônimo e o Roberto Carlos. Ele estava precisando de uma inspiração para uma música e numa conversa aí surgiu essa música Montanha, né? E não parou por aí esse trabalho, essa ligação entre eles. Mesmo depois do desencarne do Jerônimo, o Roberto ainda fez vários diversos shows em benefício da renda toda voltada para o Lar Espírita Pouso do Amanhecer. E esses livros que eu falei que Jerônimo escreveu, ele escreveu, ditava na verdade, porque alguém copiava para ele, né? São 6 livros, salvo engano, que estão à disposição daqueles que tiverem interesse. Podem me procurar, eu tenho o contato da pessoa lá do Lar Espírita Pouso do Amanhecer, que adquirindo esses livros dá a possibilidade ainda de você ter um conhecimento do trabalho que Jerônimo Mendonça fez, e além disso, toda a renda desse material é revertida em prol do Lar Espírita Pouso do Amanhecer. E num dos livros que Jerônimo escreveu, intitulado Escalada de Luz, ele escreveu uma melodia, uma poesia fantástica, e uma melodia que ele até musicou, e intitulada Cantiga, que diz assim: canta nobre coração, a canção do amor sem fim. Canta a estrela na amplidão, canta a rosa no jardim. Canta o amor gerando luz, em sublime profusão. Um dia cantou Jesus a excelência do perdão. Se em teu peito, vibrador, orvalhando os olhos teus, o Cristo Consolador é a canção do próprio Deus. Se queres a felicidade, aprende esta canção. Fora da caridade não existe salvação. Agradeço imensamente a cada um de vocês, amigos queridos. Agradeço os amigos também das redes sociais, no canal do YouTube, do Facebook, da Sociedade Beneficente O Preço do Bem, e dos nossos amigos do Instagram que estão nos acompanhando também por esta live. Gratidão a todos e que Jesus nos abençoe hoje e sempre, e que nós possamos ter uma noite abençoada, de estrelas luminosas, a amparar os nossos mais belos sonhos. Muita paz e muita luz a todos.